Irmãos, boa noite. Nós vamos começar o nosso culto dessa noite, culto de louvor ao Senhor, de agradecimento ao bom nome do nosso Deus. Ele merece, irmãos, todo o louvor que nós podemos e devemos render a Ele. Eu quero te convidar a se concentrar, a colocar todo o seu pensamento, coração, emoções, sentimentos, nesse tempo que nós estaremos aqui louvando ao Senhor. Feche os seus olhos, mesmo que você permaneça com os olhos abertos, né? Mas com a mente voltada para o Senhor, e ore comigo agora. Deus bendito, muito obrigado porque temos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em culto, Pai. Eu sei que ainda temos um tempo de isolamento, estamos vivendo isso, mas muito obrigado, Deus, porque ainda é nos permitido cultuar o Senhor. Quantos países do mundo as pessoas não têm essa liberdade? Quantos agora gostariam de estar num culto ou participando de um culto, mas não podem devido a várias dificuldades que a vida traz? Obrigado, Deus, porque podemos estar elevando as nossas mentes e corações para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo. Recebam, Pai, o que iremos oferecer a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos.
Abra sua Bíblia, acompanhe então na tela a leitura bíblica de Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. O texto bíblico nos fala o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta é a palavra do Senhor. Nós vamos cantar agora o hino 319 do cantor cristão, Abrigo Verdadeiro. Deus é o nosso abrigo em todo o vendaval. Daqui a pouco nós vamos, logo após o hino, fazer um tempo de intercessão uns pelos outros, mas mesmo quando estivermos fazendo esse tempo de intercessão, precisaremos guardar essa verdade que esse hino nos ensina. Deus é o nosso abrigo. Vamos cantar ao Senhor.
debaixo do seu divinal poder. Nós vamos orar, irmãos, pelos pedidos da irmã Rosa, Yasmin, Ruth, Rogério, Vladimir, que Rogério é pai, né? Vladimir, Carol, Fábio Barros, Alice, Suelen Pereira, Suelen Robin, Vânia, Wendel, Débora, Lúcia. Vamos orar para aqueles irmãos que estão acamados, Dora, Docelina, Janaína, Marilda, Anacleta e Lúcia. Eles acamados não estão sofrendo com algum tipo de enfermidade. Vamos agradecer também pelos irmãos que trouxeram seus motivos de gratidão. Nayane, Paulo, Milena, Ruth, Vladimir, Elisete, Suelen, Robin, Genaína, Suelen Pereira, Alenice, Vânia e Wendel. Mas, irmãos, eu gostaria de também nós orarmos de maneira muito direta e específica nessa noite pelas irmãs Jaqueline e Priscila. A irmã Jaqueline, hoje nós estamos gravando esse culto na sexta-feira, então ainda há pouco recebemos a notícia que ela estava grave, o seu estado piorou lá no hospital, e nós vamos orar pela vida dela, também orar pela vida do Walter, né, nesse tempo difícil que a sombra da morte está assolando a vida desses irmãos. E também pela vida da Priscila. A Priscila não é membro da nossa igreja, ela é esposa do pastor lá da Primeira Igreja Batista de Campinas. Acho que Campinas pertence a Sumidouro. Nós vamos orar porque ela teve um acidente de carro, também está no estado grave no hospital. Vamos pedir pela graça de Deus, né? Vamos pedir que Deus derrame o seu amor sobre nós de maneira assim muito forte, muito clara, principalmente na vida dessas irmãs e dos seus familiares, né? Que esse abrigo perfeito, que essa compreensão e essa sensação de estar abrigados em Deus não faltem a esses irmãos. Até domingo, quando esse culto vai ser transmitido, nós não sabemos, ou não saberemos o que terá acontecido. Nós oramos para que Deus intervenha de forma sobrenatural nessas vidas, trazendo libertação pura, né, melhor dizendo, desse mal, né, impedindo que aconteça um desfecho que nós não consideramos feliz, principalmente aos olhos terrenos. Logicamente que aos olhos espirituais a nossa compreensão é outra, mas o que nós pedimos é que Deus as cure mesmo, para a honra e glória dele, que Deus as livre desse mal que elas estão sendo acometidas, estão sofrendo agora. Nós oramos por isso, mas nós confiamos no amor leal de Deus para o seu povo. O amor de Deus não está dissociado da sua vontade, ou a sua vontade não está dissociada do seu amor. Em todo tempo o seu amor vai se manifestar, sendo ela qual for a vontade dele. Nós vamos orar de maneira direta também por esses pedidos e pelos outros aqui trazidos, e também pelos motivos de gratidão, e também vamos agradecer pelas vidas que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas. Deus, há momentos em que as palavras nos faltam, mas entendemos que o amor de Jesus na cruz foi derramado de forma
definitiva e plena. Por isso o seu amor não nos falta, seja qualquer circunstância em que estejamos vivendo. Eu sei que sofrimos, isso faz parte da natureza humana, chorar, sofrer, meu Pai. Mas em nenhum momento nós duvidamos do Teu amor, perdemos a fé, perdemos a certeza do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, a Tua intervenção sobre cada um desses pedidos aqui feitos. Quantas questões de saúde nós temos aqui, problemas, dificuldades, ó Pai. Senhor, nós carecemos de Ti. Carecemos, ó Pai, da Tua mão, que a Tua mão venha e haja, ó Pai, de forma a nos salvar das circunstâncias que muitas vezes difíceis que nos assolam. Senhor, de maneira muito específica, nós pedimos pelas vidas da Jaqueline e da Priscila. Ó Deus, nosso coração pede, ó Pai, que Tu venhas agir de forma miraculosa para livrá-las da morte, livrá-las dessa situação terrível, ó Pai. Ó Deus, venha ser misericordioso, clamamos a Ti. A igreja clama, Pai, muitos irmãos espalhados por Friburgo, por outras cidades estão clamando por essas irmãs. Ó Senhor, se propício mais uma vez. Cuide, ó Pai, para que elas, para que esse estado de saúde delas não se agrave, elas possam se recuperar. Mas, ó Deus, devemos, e eu quero dizer, ó Pai, que nós precisamos confiar em Ti em todo o tempo e em qualquer circunstância, seja ela qual for. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes. A nossa fé, logicamente, em todo o tempo ela é provada, mas muitas vezes ela se revela nesses momentos em que Tu vem nos sustentar, nos ajudar, ó Deus, nos amparar nesses tempos, ó Pai, de tribulação. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens sido bondoso e há muitos irmãos que têm testemunhado isso, e esses irmãos aqui, que eu citei o nome também, falaram do Teu cuidado, da Tua proteção, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, em que a economia está terrivelmente abalada, mas esses irmãos vem sentindo sobre a vida deles o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua provisão. Muito obrigado por isso. Também venho Te agradecer, ó Deus, por aqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e suas ofertas para o sustento dos ministérios dessa igreja, da obra dessa igreja. Ó Pai, muito obrigado pela visão que esses irmãos têm, ó Pai, e abençoe-os também, ó Deus, as suas vidas, que eles possam também sentir a cada dia e a cada momento o quanto são cuidados por Ti. Muito obrigado, Deus, por esse culto que podemos te oferecer, que temos oportunidade, pelos louvores cantados, pela palavra que daqui a pouco será pregada. Obrigado por isso. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de fazer alguns anúncios importantes, 3 anúncios de forma rápida. O primeiro deles é em relação à entrega dos dízimos e das ofertas. Nós temos usado o seguinte expediente: se você que deseja entregar seu dízimo e a sua oferta e está com dificuldade de fazer depósito bancário ou transferência bancária, nós vamos até a sua casa, tá bom? Vai ter sempre alguém que vai até a sua casa para poder te ajudar a entregar os seus dízimos e ofertas. Nós continuamos a pagar as mensalidades do terreno que adquirimos, são R$3.000 por mês, então nós continuamos a pagar. Deus tem nos abençoado, mas nós precisamos contar também com a fidelidade dos irmãos
na entrega dos dízimos, das ofertas, e também aqueles irmãos que se propuseram a ofertar para o pagamento das parcelas do terreno, ok? Então temos esse expediente. Por falar em ofertas, no próximo domingo nós teremos um culto voltado para a campanha de missões estaduais. Faremos a abertura da campanha de missões estaduais. Teremos uma programação voltada para isso. O pastor Daniel Punta, que é o coordenador da Junta de Missões Estaduais, que foi pastor dessa igreja, estará trazendo uma mensagem bíblica, um sermão. A pregação será ele que vai fazer, ele vai gravar um vídeo para que nós possamos assistir essa pregação. Mas no próximo domingo, às 18 horas, nós faremos esse culto voltado, então, com o tema da abertura da campanha de missões mundiais. Irmãos, nós já fizemos um comunicado hoje no culto da manhã, mas eu gostaria de fazer também agora no culto da noite. Há um decreto do prefeito, os irmãos estão cientes disso, que possibilita os encontros, o retorno dos encontros no tempo. Nós tivemos reunidos com a liderança e decidimos que nesse primeiro momento nós só teremos a EBD, Escola Bíblica Dominical, das 9 às 10h30 da manhã, só teremos a EBD. Teremos classe única no templo, jovens e adultos, e os adolescentes estarão se encontrando, se reunindo no salão de trás, que é um salão amplo e arejado. Porém, aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco não podem vir, ou seja, que tem mais de 60 anos de idade, tem alguma comorbidade, seja diabético, pressão alta, tem alguma doença respiratória como asma, bronquite, rinite crônica, e outras doenças mais, que esteja fazendo algum tratamento, algumas outras doenças crônicas também, eles não podem vir, irmãos. O desejo da igreja é de receber a todos, mas o decreto municipal não nos permite isso. Então esses irmãos que têm mais de 60 anos e fazem parte do grupo de risco não podem vir. Outra coisa, nós não teremos também trabalho com crianças de 0 a 11 anos. Então as crianças também não terão atividades na igreja. Vão continuar com a atividade online, que o Ministério Infantil tem feito todo domingo à tarde, com outras atividades que surgirem, o Ministério Infantil tiver a possibilidade de fazer, mas as crianças não se encontrarão no templo. Então, se encontrarão no templo os jovens e adultos, até 60 anos, que não façam parte do grupo de risco, adolescentes a partir dos 12 anos, que também não façam parte do grupo de risco. Tá bom, irmãos? Nós vamos seguindo assim, até que nós tenhamos uma bandeira verde, em que as reuniões do templo possam ser sem restrições. Nós só teremos no máximo 26 a 28 lugares no templo, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, para que não tenhamos gente demais aqui, além desse número, os adolescentes não tem problema, mas aqui no templo, na casa dos jovens e adultos, nós vamos abrir uma inscrição no grupo da igreja, para que você bote o seu nome, Olha, domingo de manhã estarei na igreja. Quando completar esse número, então a gente vai falar, olha, já está encerrado, então os irmãos que não vieram nesse domingo poderão vir no domingo seguinte. Tá bom, irmãos? Nós vamos fazendo assim. Isso é uma forma que o conselho, que os líderes da liderança da igreja entendeu para agirmos de forma prudente, para que não ocorra nenhum problema, os lugares estão afastados, serão higienizados sempre aos finais dos cultos,
Na entrada vai ter gente lá com álcool em gel, vai ter gente acompanhando, caso alguém precise ir ao banheiro, ao sair do banheiro, o banheiro ser higienizado também. Haverá um pano com água sanitária, tanto na entrada da frente quanto na entrada de trás do templo, para que as pessoas possam passar bem o pé ali e impedirem, né, e não trazerem algum tipo de vírus aqui para dentro, através do solado dos calçados. Então esse será o procedimento que nós vamos fazer, tá bom, irmãos? Qualquer dúvida podem perguntar lá no grupo da igreja, podem me ligar também, e assim a gente vai caminhar até que haja uma orientação diferente, tá bom? Então que Deus te abençoe, lembrando que nós vamos continuar a gravar os cultos de domingo de manhã, domingo à noite, o culto de quarta-feira também, eles continuarão a ser online, tá bom? Vamos continuar então o nosso culto. Nós vamos ver agora um vídeo preparado pelo Ministério Infantil e logo em seguida nós vamos cantar 2 cânticos, tá bom? E após esses 2 cânticos haverá então a pregação da mensagem do Senhor. Então vamos assistir a esse vídeo. Logo em seguida o Ministério de Louvor está com a palavra para nos orientar com 2 cânticos, ok? Vamos assistir o vídeo então. Que conversa boa! 1 Samuel, capítulos 16 e 17. Hoje nós vamos ouvir uma linda história. É a história de Davi. Você já ouviu falar dele? A história de Davi está na Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. Sabe, quando Davi era um menino, ele cuidava de um bichinho que faz bé, bé. Você sabe que bichinho é esse? Isso mesmo, são as ovelhinhas. O Davi cuidava de muitas ovelhinhas. Davi abraçava as ovelhas e cuidava delas com muito carinho. E enquanto cuidava das ovelhas, vocês sabem o que Davi gostava de fazer? De cantar muitos louvores para Deus. Ele tocava um instrumento chamado harpa. Você já viu uma harpa? É aquela ali, ó, que tá na mãozinha do Davi. Ela faz esse som. Deus ficava tão contente em ouvir Davi cantando para ele. E Davi sentia que Deus estava com ele o tempo todo. Teve uma vez até que Davi fez um louvor dizendo que o Senhor é o nosso pastor. Você sabia que você também pode cantar para Deus? O Senhor vai ouvir e vai ficar muito contente. Teve uma vez, vocês nem imaginam, apareceu um leão. Uau, uau, querendo comer as ovelhinhas do Davi. Ai, ai, ai. Mas Deus deu força a Davi e ele venceu o leão. E teve uma outra vez que apareceu também um urso. Ele também queria comer as ovelhinhas do Davi, mas o Senhor mais uma vez fortaleceu Davi e ele venceu aquele urso. Então, nem o leão e nem o urso conseguiram pegar as ovelhinhas de Davi. Quer saber de uma coisa? Enquanto cuidava de suas ovelhinhas, Davi conversava muito com Deus. Além de cantar louvores, Davi orava o tempo todo. Ele falava tudo o que sentia. Quando estava com medo, quando estava feliz,
e também quando estava triste. Davi contava tudo para Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus é o nosso melhor amigo. Você pode falar com Deus, porque Ele é seu amigo também. Deus cuida de você também. Sabe, amiguinho, às vezes a gente pensa que está sozinho, mas na verdade a gente tem um amigo em quem pode confiar. Esse amigo é Jesus, o nosso amigo de todas as horas. E Jesus também é o nosso pastor. Jesus quer ser o seu amigo. Ele disse que todos os que fazem o que Ele manda são amigos dele. E sabe qual o grande mandamento de Jesus? Que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Você tem amado a Deus? Tem amado o seu próximo? Você pode fazer como Davi, cantar louvores e orar para Deus o tempo todo, pedindo a Ele sabedoria para te fazer um servo fiel. Bom, essa história termina por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, vamos ter mais histórias para aprender muito mais do nosso Pai. Um beijo. Tchau. 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 Glória ao Senhor. O cântico fala de fé na realidade. E mesmo quando nós vacilamos, né, Deus está ali para nos estender a mão. Esse cântico, nesse momento difícil que a gente passa, em que há uma irmã passando por dificuldades, o desejo do meu coração é que o Senhor não nos deixe esmorecer contra a nossa fé e acreditar que Ele é o Deus de milagre, né? E que o que aconteça na nossa vida jamais venha nos afastar do Senhor, que seja sempre um motivo para que nós nos aproximemos dele. Glória ao Senhor, glória a Ele, segue sua vida a Ele nesse momento. Seguro em tuas mãos.
fortalecendo. Possamos crer na palavra do Senhor. Embora o cântico ele fala no sentido espiritual, nós possamos crer que o Senhor ele pode, ele ainda realiza milagres no nosso meio. E nós precisamos entender que tudo deve estar debaixo da vontade do Senhor. Vamos chamar o nome do Senhor nesse cântico. Senhor, muito obrigado por esse momento aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos inspirado a louvar o Teu nome. Que o Senhor possa fortalecer a cada um, Senhor, cada um que está acompanhando, que está louvando ao Seu nome nesse momento. Que seja um momento especial na vida da Tua igreja. Eu desejo do nosso coração e é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mantenha suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Gostaria de pensar com os irmãos sobre a seguinte ideia, o seguinte tema
Cuidado com o falso líder religioso, não o imite. Cuidado com o falso líder religioso, não o imite. Certa vez, na história judaica, um rabino pediu para ser enterrado com roupas brancas, para que todos soubessem e para que todos vissem o quanto que ele era digno de comparecer perante a presença de Deus. Essa nossa reflexão de hoje vai nos ajudar a identificar um falso líder, para que justamente nós não o imitemos. O que Jesus fez todo esse capítulo 23 foi condenar de uma vez por toda o farisaísmo e advertir a comunidade judaica do perigo que ela traz. Interessante que esses versículos que nós já lemos e que nós iremos refletir aqui agora, traz uma estrutura muito simples. Nos versículos de 1 a 7, ele avisa o povo sobre os falsos líderes religiosos. Então começa primeiro, nos versículos de 1 a 3, a primeira parte, ele até fala algo a respeito dos fariseus e escribas importante, e de uma certa forma diz assim: olha, ouça hoje, e nós vamos ver isso daqui a pouco. A partir da parte B, do versículo 3 até o versículo 7, ele então vai relatar várias características que não podem ser imitadas, que não devem ser imitadas num líder religioso falso. E ele então vai Jesus vai descrever que características aqueles fariseus e escribas tinham que o povo não deveria seguir. E a partir do versículo 8 até o 12, ele vai trazer algumas instruções sobre comportamento dos seus líderes. Irmãos, quem sabe Jesus estivesse ainda com o desejo de que esses líderes religiosos, eles se convertessem, se arrependessem e buscassem o perdão que há no próprio Cristo, não é? Mas ele nos adverte antes para que tenhamos cuidado com os seus ensinamentos perversos. Muito bem, então vamos ver o que Jesus ensinou nesse capítulo. Olhe, por gentileza, mais uma vez, Mateus capítulo 23, versículos 1 até o versículo 3, a primeira parte. Então, a princípio, o primeiro ensinamento que Jesus nos traz aqui é o seguinte: os discípulos devem respeitar os fariseus e escribas como autoridades religiosas. Então, esse é o primeiro princípio que nós encontramos aqui. Vamos ler os versículos. Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Eu não entendo essa ideia que Jesus traz aqui, essa orientação que Jesus traz aqui no versículo 2, como sendo uma ironia. Versículo 2 ele diz o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Eu entendo que Jesus está identificando a importância desses fariseus e escribas, porque eles têm o direito dado por Deus de se assentarem nessa cadeira. E assentar na cadeira de Moisés significa
exercerem uma função de intérpretes e ensinadores da lei. Então, nesse aspecto, Jesus está dizendo, olha, respeite as autoridades, considerem, observem, guardem aquilo que eles ensinam. Então, devido à função, eles precisavam ser respeitados, apesar das atitudes erradas. Em Atos capítulo 23, versículos de 1 a 5, um sumo sacerdote que Paulo não tinha identificado, chamado Ananias, mandou que alguém esbofeteasse Paulo no rosto. Aí alguém advertiu Paulo, olha, é assim que você fala de um sumo sacerdote. E Paulo, então, ele se desculpou, dizendo que a Bíblia orienta a não falar mal de um príncipe do povo. Isso, irmãos, pela posição que foi dada a eles por Deus. Deus é que deu autoridades a esses homens para ensinarem e interpretarem a lei. Se eles falam a verdade de Deus, você deve fazer aquilo que eles falam e observar essa orientação. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, mesmo na boca de falsos mestres, ok? Então isso é muito importante. Eu sei que é muito difícil para todos nós separarmos um comportamento de alguém, de um falso mestre, de um líder, melhor dizendo, de um líder religioso, não precisa ser falso, né, nesse sentido, separarmos o comportamento dele com aquilo que ele fala. Às vezes é um pastor de uma igreja que de alguma forma te prejudicou ou fez algo que não era correto. Todos são falhos, não existem santarrões, supercrentes no meio do povo. Pastores pecam e por isso eles precisam da graça e da misericórdia de Deus, da mesma forma como qualquer membro da igreja, qualquer outro membro. Mas eu sei que às vezes, pelos erros pastorais, muitas vezes os ouvidos se fecham, pelos pecados, por alguma falha cometida, às vezes os ouvidos se fecham para aquilo que ele fala, para aquilo que ele ensina, para aquilo que ele prega. Mas Jesus está dizendo, olha, a verdade de Deus continua sendo a verdade de Deus, mesmo na boca de um falso mestre ou mesmo na boca de um pastor que tenha falhado. Mas o que Jesus disse a respeito dos fariseus? Vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada nisso. Jesus disse assim, olha, eles não podem ser imitados. Por gentileza, olha o final do versículo 3. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que Jesus estava querendo dizer aqui? O que esses fariseus diziam e não faziam? Olha a continuidade vai nos dizer isso. Em primeiro lugar, no final do versículo 3, afirma categoricamente, eles dizem e não fazem. Sabem o que é correto, mas não fazem aquilo que deveriam fazer. Falta integridade. Irmãos, isso é um problema sério. São pessoas que ensinam o povo, mas elas mesmas não fazem aquilo que elas falam, aquilo que elas ensinam. Falta integridade. O pior é quando isso, na realidade, demonstra uma incredulidade. Na realidade, a pessoa até ensina
aquilo que a Bíblia está mostrando, está trazendo, mas ela mesma não crê tanto naquilo, por isso que ela não pratica. No versículo 4, Jesus está dizendo que não se deve imitar os fariseus, porque eles exigem dos outros atitudes que eles mesmos não estão dispostos a fazer, mas mais ainda, eles não estão dispostos a ajudar as pessoas. Exigem dos outros atitudes, mas eles não estão dispostos a ajudar. Naquela época, em muitos lugares ainda do Brasil, logicamente naquela região se usava muito camelo ou burro, não é? Ou outro animal de carga. Aqui também acontece isso no Brasil, onde se usa muito animal de carga também. Muitas vezes o proprietário bota uma carga demasiadamente pesada no dorso, nos lombos daquele animal, para que ele transporte. E às vezes ele coloca aquela carga pesada em que o animal mal consegue andar. Se o animal tropeça ou se o animal se nega a continuar caminhando, ele é repreendido severamente e às vezes castigado pelo seu dono. Eu me lembro de uma foto que eu vi uma vez de uma mulher com um monte de galhos, um feixe enorme de galhos nas costas, e o marido andando na frente, tranquilamente fumando um cigarro. Quem sabe ele tem arrumado direitinho aqueles feixes, preparado aquele feixe enorme e colocado nas costas da sua esposa, mas ele mesmo não estava disposto a ajudá-la. Irmãos, é impressionante como que falta empatia num falso líder religioso. Falta amor. Ele se torna indiferente àquilo que ele deveria fazer para ajudar a pessoa que ele está atingindo, alcançando com o seu ensinamento. Aqueles povos, aqueles judeus, na época de Jesus, eles recebiam fardos pesados para carregarem, mas eles próprios, e o versículo 4 nos fala isso, os próprios fariseus não queriam nem mover um dedo. Olha só, mais uma vez, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, não querem ajudar, não se movem nem o dedo para ajudar. Além dos fardos pesados das leis, das interpretações das leis que eles criavam, dos rituais que eles criavam, eles ainda acrescentavam o fardo da culpa, do cansaço e da frustração àquele povo. E Jesus está dizendo: olha, não imitem esses falsos líderes. Dizem e não fazem. Em segundo lugar, exigem dos outros atitudes, mas eles não estão dispostos a ajudar. Em terceiro lugar, eles fazem coisas para serem vistos e elogiados pelos homens. Olhe o versículo 5, por gentileza. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles fazem coisas a fim de serem vistos,
e de serem elogiados pelos homens. O fim último, primeiro e último, posso dizer, de suas vidas é a glória de si mesmos e não a glória de Deus. Buscavam a glória para si e não buscavam a glória de Deus naquilo que eles faziam em nome de Deus. O que eles faziam então que Jesus está aqui condenando? Em primeiro lugar, Jesus diz que eles alargam os filactérios, ou eles alargavam os filactérios. Filactérios eram caixinhas de couro que eram colocados no meio da testa e também aqui no braço esquerdo, na parte de cima, e eles colocavam intencionalmente perto do coração, porque eles entendiam que assim a pessoa teria seu coração movido. E nessas caixinhas de couro tinha versículos da Torá, do Pentateuco, principalmente de Êxodo, e também tinha de Deuteronômio. Então tinha versículos ali naquelas caixinhas de couro que ficavam no meio da testa, amarradas, e também ficava amarrada no braço. O que eles faziam é pegar e aumentar demasiadamente o tamanho dessas caixinhas, e ficava um negócio grande aqui na cabeça, na testa e também no braço, para que as pessoas vissem aquilo e falassem: olha, ali está um homem de oração. Eles pegavam aqueles versículos, aquelas passagens bíblicas, e nos momentos de oração, pelo menos 2 vezes por dia, eles tiravam e liam aquilo. Então, quando as pessoas vissem esses homens com aquela caixa enorme de couro na testa e também no braço, falavam: olha, ali está um homem de oração, um homem espiritual, olha, está vendo o tamanho da caixa? Isso significa uma espiritualidade maior, superior às dos outros. Era isso. Eles queriam demonstrar que eram mais espirituais do que os outros, buscando glória para si. Também Jesus nos diz aí que eles alongavam as franjas das suas vestes, ou borlas, nas pontas das vestes tinham fios soltos, ok? Então, mas não era algo que para ajudá-los a lembrar aquele povo de quem eles eram e também a buscarem a palavra do Senhor, mas eles colocavam franjas enormes saindo das suas vestes, isso para também parecerem mais espirituais e serem elogiados pelo povo. Só lembrando que esses filactérios e essas borlas, não é? Ou essas franjas, eram usadas ou deveriam ser usadas para lembrar o povo de Deus a sua palavra e também lembrar-os que eles eram um povo separado por Deus. No versículo 6 também mostra uma outra atitude desses líderes religiosos que não devem ser imitadas. Olha o versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Irmãos, isso demonstra falta de humildade. Eles gostavam de nos banquetes ficarem mais próximos dos anfitriões, porque assim eram considerados pessoas importantes. Ou então nas sinagogas sentavam nos primeiros lugares, mais perto possível de onde se fazia a leitura dos rolos que continham os textos bíblicos. Eles se vangloriavam por serem chamados para sentarem nos primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas, se vangloriavam do prestígio e da eminência que lhes eram dados.
Eu me lembro que no Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, Tiago e João fizeram mais ou menos um tipo desse pedido. Se você se lembra bem, eles pediram para que sua mãe chegasse até Jesus e pedisse a Jesus que a Tiago e João fosse dado o direito deles se sentarem à direita do Mestre, à direita e à esquerda, né? Ou seja, em lugares de proeminência, né? De evidência, de prestígio. Então, o que falta para a grande maioria dos falsos líderes religiosos é humildade. Se você se lembra de algum agora na sua mente, você vai ver que é uma pessoa altamente arrogante. É uma pessoa que gosta de ostentar riqueza. Isso é sinal de falso líder. Ele não pode ser imitado. E o versículo 7, a primeira parte, diz o seguinte: que eles gostavam das longas saudações que eles faziam nas praças em reconhecimento da sua importância. Olha o versículo 7. E as saudações nas praças. Versículo 6 diz que eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, mas também que eles amam as saudações nas praças. Primeira parte do versículo 7. Ou seja, serem reconhecidos como pessoas importantes. As pessoas saudavam aquela saudação cerimonial que o judeu fazia em reconhecimento daquela figura, daquela autoridade. O termo rabi significava originalmente o grande. Olha o que diz a segunda parte do versículo 7. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, amam as saudações na praça, e no versículo 7, segunda parte, e os serem chamados mestres pelos homens. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Eles gostavam de serem chamados mestres, ou seja, de rabino, que originalmente significava grande. Lógico que mais tarde a palavra rabi ou rabino passou a significar professor ou mestre. Não é no sentido usado posteriormente no Novo Testamento para aqueles que ensinam a palavra, que são chamados de mestres. Mas aqui era aquele significado original. Eles gostavam de serem chamados de grandes. Olha como essa pessoa é grande, é fabulosa, como esse fariseu, como esse escriba é uma pessoa grande diante de Deus, diante dos homens. Tem uma passagem no Talmud. O Talmud foi um livro escrito para explicar a Torá. Só que nessa explicação eles inventaram muitas coisas, né? Só lembrando que a Torá são os primeiros livros, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Tem uma passagem no Talmud muito curiosa, que considerava mais punível agir contra as palavras dos escribas do que contra as palavras da própria Escritura. Olha, você pode falar contra aquilo que está escrito na Torá, mas você não pode falar contra o que o escriba está falando. Irmãos, estão entendendo? Essa era a dimensão da grandeza que eles achavam que tinham. Então, falsos líderes religiosos, eles gostam de serem considerados como grandes, superiores aos outros. Mas Jesus também nos ensina as atitudes corretas que os seus discípulos devem assumir. Lá no versículo 8, por gentileza acompanhe, diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres,
porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então não queiram ser chamados de mestre. Jesus está dizendo: eu sou o mestre. Se você quer ser chamado de mestre, se você se preocupa com esse título, você está errado. Porque quem merece ser engrandecido de qualquer forma, sou eu que sou realmente o verdadeiro mestre. Irmãos, o problema não está no título, o problema está na ostentação e na vaidade que podem estar atrelados ou atreladas a esse título. Eu sou chamado de mestre, então, olha, por favor, agora me chame não mais de pastor Luiz, chame de pastor mestre Luiz, né? Conforme alguns até exigem, pastor doutor, né? Deixa quieto, isso aqui é só uma crítica. Então o problema está na ostentação e na vaidade do título, e é isso que esses homens apresentaram. E Jesus também continua lá no versículo 9, dizendo uma outra atitude correta que deve ser assumida pelos seus discípulos. Versículo 9: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Irmãos, a ideia aqui é a ideia de pai espiritual. Aqueles fariseus, aqueles hipócritas fariseus, eles gostavam de ser tratados de pai. Por quê? Porque isso indicava uma posição espiritual superior. E mais ainda, o que é pior, o fato deles serem uma fonte de vida espiritual. Jesus está dizendo: olha, só chame um de Pai, é aquele que está nos céus. Está se referindo a Deus. Ele mesmo chamava a Deus de Pai o tempo todo. Infelizmente, algumas práticas foram readmitidas no cristianismo ao longo das eras. No catolicismo romano, você tem a figura do Papa. O que significa Papa? Pai. Na igreja anglicana, o líder é chamado de Father. Father significa Pai. Na igreja ortodoxa, que é uma cisão da igreja católica, você tem o Pope. Pope significa Pai. Irmãos, como aparecem, melhor dizendo, falsos líderes que querem se colocar no lugar de Deus, a ponto de serem chamados de pais. Eles se acham de tal forma que eles se consideram uma fonte de vida espiritual para as outras pessoas. Isso é o suprassumo da maldade, do pecado, da falsa religiosidade. Então, Jesus está dizendo: discípulos e povo aqui reunido, não chamem a ninguém de Pai, somente a Deus. Mas também não queiram ser chamados de guias. Olha o versículo 10, por gentileza. Versículo 10 nos fala assim: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. A ideia de guia aqui, irmãos, eu vou deixar isso muito claro, o problema não é você ter um guia. A questão é que aqueles homens se colocavam numa posição de guias no lugar do próprio Cristo. Por eles serem considerados, se considerarem, melhor dizendo, né, e até serem considerados por alguns com uma espiritualidade superior, eles quiseram tomar o lugar de Jesus como mediadores até Deus.
peraí, se eu já sou o pai, se de mim jorra, nasce, né? Se eu sou uma fonte de vida espiritual, então eu sou esse mediador entre Deus e os homens. Um falso líder religioso, muitas vezes, ele quer ser um mediador entre alguém e Deus. Tanto é que a maioria deles não estimula seu povo a ler a Bíblia, a conhecer a palavra, para que eles mesmos através de Cristo, possam se encontrar com Deus. Jesus é o único caminho, João 14:6. Jesus é a única porta de entrada de acesso ao Pai, João capítulo 10, versículo 7. Jesus é o único mediador. Então o falso líder religioso, ele gosta de se colocar nessa posição. Não o imitem de forma alguma. Às vezes até ele fala algumas coisas coerentes, verdadeiras, porque a palavra de Deus continua sendo verdade, mesmo na boca desses falsos líderes. Mas Jesus está dizendo, não os imitem, não os imitem. Irmãos, dentro da comunidade da fé, dentro de uma igreja, da igreja do Senhor Jesus, não devem vigorar títulos que levem a qualquer pessoa a terem destaque. Os títulos não são importantes. E Jesus está ensinando isso de forma categórica. Olha só no versículos 11 e 12, a última orientação que Jesus faz. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo o seguinte: não busque título, não queira título, queira servir. Coloque-se sempre à disposição de alguém para servi-lo de alguma forma. Eu gosto muito da ideia do pastor, ao exercer a sua liderança, estar servindo a Deus e servindo a igreja. É uma posição de liderança, um servo líder, mas continua sendo servo. Antes, Jesus já tinha dito, lá em Mateus capítulo 20, versículo 26. Mateus 20 e 26. Nós já vimos esse texto. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Por isso, irmãos, a grande ideia desse texto que eu gostaria de trazer para os irmãos é o discernimento das Escrituras nos afastam de seguirmos falsos líderes religiosos. O discernimento das Escrituras nos afastam de seguirmos falsos líderes religiosos. Mas que ensinamentos práticos esse texto pode nos trazer? Em primeiro lugar, gostaria de fazer 3 perguntas para você. O que você mais deseja no seu relacionamento com os outros? Reconhecimento, valorização, prestígio. Quando você faz alguma coisa para alguém, é para realizar esses desejos de reconhecimento, de valorização, de prestígio. Então, esse é um tempo de exame também, até aqueles que servem nas igrejas espalhadas aí, os missionários, os evangelistas, aqueles que atendem a necessidade de alguém. O que está movendo o seu coração? Uma preocupação sincera, a perspectiva de glorificar a Deus através da sua atitude, ou uma busca
incessante de reconhecimento, de valorização e de prestígio. Em segundo lugar, se você vê alguma atitude errada no seu chefe, no seu professor, nos seus pais, ou até mesmo no seu pastor ou líder religioso, aprenda a valorizar a importância dessas autoridades na sua vida. Então, caso você veja realmente o deslize, o erro, o pecado na vida do seu chefe, do professor, do pai, pastores, qualquer outro líder, aprenda a valorizar, não desmereça a autoridade que eles têm sobre vocês. Essa autoridade foi dada por Deus sobre vocês. Então não queira desmerecer isso. Ouça hoje, porque podem ser instrumentos de Deus para que te ajude a uma vida reta, a uma vida santa. Mesmo que muitas vezes eles não façam aquilo que estão falando, mas ouça aquilo que eles estão dizendo, principalmente se eles falarem coisas de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor, ou falarem ou ensinarem a respeito de Deus através da sua palavra. Ouça-os, respeite a autoridade. Deus colocou essas pessoas sobre vocês, mesmo que você discorde dela em alguns aspectos, mesmo que às vezes você precise confrontá-la biblicamente, como nós temos estudado no domingo pela manhã, ou nos domingos, melhor dizendo, mesmo que isso aconteça, não perca o respeito, reconheça essa autoridade e ouça aquilo que elas estão dizendo, se vierem do Senhor. Em terceiro e último lugar, busque as coisas que realmente são importantes, que verdadeiramente são importantes, que é ter a Jesus como mestre, como guia e ter a Deus como Pai. Não há tesouros nessa terra, posses, poder, prestígio ou prazer que se igualem em valor, em importância a ter a Jesus como mestre, como aquele que nos ensina, mas também como nosso mediador, mas também o nosso guia nessa caminhada da vida. E também ter a Deus como Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o mundo em suas mãos, tem o universo em suas mãos. Ele quer te tratar como filho. Mas para você ser filho de Deus, você precisa crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Essa é a condição para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Sempre olhe para o outro buscando oportunidades de servir. Não para que você seja valorizado ou reconhecido, mas por considerar o outro superior a si mesmo e também para refletir a glória de Cristo através do seu serviço. Irmãos e amigos, se você é um crente em Cristo, quem sabe você de vez em quando tenha sido tomado, ou então de vez em quando é tomado por um desejo de prestígio, de vanglória, de reconhecimento, e faz as coisas movido por isso. É tempo de você se acertar com Deus, avaliar o seu coração, as motivações do seu coração. Mas se você ainda não é um crente em Cristo, quem sabe você esteja sendo iludido por falsos líderes religiosos. Infelizmente, muitos deles, além de agirem de forma errada, conforme eu falei aqui, também ensinam coisas erradas. É tempo de você buscar a verdadeira palavra de Deus. Deixe-me usar uma expressão que tem sido
muito vista ultimamente. Não busque a igreja mais próxima da sua casa. Busque uma igreja mais próxima da sua Bíblia, mais próxima da Bíblia, onde tem um líder religioso, onde tem um pastor, tenha líderes que ensinem a palavra do Senhor. Você pode sim ter a sua vida transformada ao buscar Cristo e ao buscar pertencer, fazer parte numa igreja que é uma igreja bíblica que ensina a palavra do Senhor. Vamos orar. Logo em seguida nós vamos ter mais um cântico, mas eu quero orar encerrando esse culto dessa noite. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, que tu nos ensinaste mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus, nas lutas que temos contra os nossos próprios corações. Muitas vezes somos tentados a buscar reconhecimento, a buscar elogios, ó Pai, e esquecemos de buscar a tua glória naquilo que nós fazemos. Ó Senhor, venha nos socorrermos. Ó Santo Espírito, venha transformar os nossos corações, as nossas mentes, para que os nossos desejos sejam puros. E também, ó Deus, quem sabe alguém precisa de Cristo em sua vida. Quem sabe essa pessoa tem sido atormentada pelos fardos pesados que muitos falsos líderes religiosos têm colocado sobre elas, ó Pai. Ajude, ó Deus, ajude na sua fé em Cristo, que ela hoje possa compreender que Jesus é o único caminho, que Ele é a porta de entrada aos céus, e que essa noite seja uma noite de salvação, e que essa pessoa abra o seu coração para Jesus e diga para Ele: eu quero ter a Ti em minha vida, tome conta do meu ser, hoje eu me entrego a Ti inteiramente. Ó Santo Espírito, venha fazer uma obra nessa vida, em nome de Jesus, amém. Vamos impetrar a bênção apostólica, irmãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. To